Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, no Facebook, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Mariana Garcia, do hipismo. Mariana, um prazerzaço em recebê-la. Seja bem-vinda à Uniara. Obrigada, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Inesperado, mas fiquei muito feliz. Então, na verdade, no nosso podcast a gente fala sobre os vários esportes, sobre todos os tipos de esporte, né? E você é mais uma que vem contribuir de forma significativa para nós. E como começou sua vida no hipismo? Também que você é muito nova. Como é que começou sua vida no hipismo? Se interessar por cavalos, não é? As provas, competir. Como é que começou isso aí? Então, minha história é o seguinte. A família do meu pai, a gente sempre se reunia no meio do ano na fazenda da família. E eu sempre fui, desde os meus 3 anos de idade, encantada por cavalo. Então, eu ficava o dia inteiro atormentando tudo e todos para subir em cima de cavalo, né? E aí, eu cheguei numa fase, acho que nos meus 9 anos, que eu falava assim... eu só monto os cavalos mansos, eu quero montar os cavalos bravos. E aí eu sempre fui aquela criança de muita atitude, sabe? Quando quer uma coisa, quer e ponto final. E aí meus pais me colocaram numa aula de hipismo para eu melhorar, né? Minha montaria e ter condição de montar cavalos mais bravos. Nunca mais eu voltei para a fazenda. Eu me apaixonei pelo esporte, porque era uma fazenda longe, em Goiás, então... não deu para voltar, me inseri no esporte e nunca mais saí. Então, desde os meus 9 anos de idade que eu tô competindo. E agora vou fazer 33, tô entrando de cabeça mais que nunca, né? Como atleta e como técnica do esporte, né? Como é lidar com os cavalos, assim? Porque assim, não é só você que determina as relações do esporte. Você tem o cavalo, que é peça fundamental no processo. Como é que é você lidar com ele e falar assim, não, eu vou competir com esse cavalo? Como é que é isso? Então, na verdade, a gente compete com um cavalo próprio, né? Eu acho que exige uma identificação. Para você escolher esse animal, o meu cavalo foi o que eu tenho hoje, ele chama Guaporé, foi uma identificação mesmo. Eu estava à procura de um cavalo para entrar de cabeça nas competições e evoluir no esporte. E eu conheci ele, me apaixonei por ele e estamos juntos há 10 anos. Que legal, 10 anos? 10 anos. Que legal. Então foi uma relação muito legal, porque eu peguei ele não sabia fazer nada. Ele era um cavalo, tinha sido domado, então ele já era um cavalo dócil, mas ele não sabia nada de hipismo. Então, a gente aprendeu nesses 10 anos juntos tudo que a gente sabe. Porque eu já vi provas assim, eu tô te perguntando isso porque eu já vi provas que o cavalo não vai. O cavalo vai lá, para e o cara fica lá. Acontece, né? Faz isso parte. Faz parte do... Então, por isso que eu disse a você, né? Quer dizer, você precisa ter uma relação com o animal bem afetiva, bem próxima, não é mesmo? Para você poder fazer com que ele... Então, você tem que fazer isso, porque, na verdade, você enquadra o cavalo nos movimentos, não é isso? Isso. E agora? Eu acho que o hipismo é um esporte tão complexo, pode ter tanta variável nesse... A gente chama de refúgio, né? Quando o cavalo se recusa a saltar ou fazer algum movimento que a gente pede, né, para ele. É muito complexo. Pode ser comportamental, pode ser por dor. Eu já tive cavalos que eram espetaculares, super dóceis, fáceis de lidar, mas quando eles estavam com dor, eles não pulavam. Porque o cavalo também é atleta, né? Ele passa a ser atleta também, não é? E aí ele tem toda uma preparação, né? A alimentação, os treinos, o descanso, não é assim que funciona? Exatamente. Ou estou enganado? Não, é isso mesmo. Assim como o atleta humano, tem que ter o certo é ter uma periodização do treino dele, o que você precisa melhorar em cada dia, né? O que você precisa evoluir, principalmente esse do CCE, que é o concurso completo de equitação.
é a modalidade que eu pratico, né? São 3 modalidades dentro de uma só. Então, a gente pratica o adestramento, o salto e o cross. O pessoal tem muito contato com o salto, né? Por causa do Rodrigo Pessoa, que virou ícone, né? Pra gente, por ter sido campeão olímpico. Mas tem a prova de adestramento, que são comandos do cavalo, e você é julgado pela qualidade desses comandos que você faz. E tem o cross country, que é uma prova de alta velocidade. É um campo aberto, você pula obstáculos fixos, tipo, você pula banquetas, você pula obstáculos dentro da água, e tudo obstáculos fixos, ou seja, se você derrubar, você não derruba, né? Você que cai junto com o cavalo, né? E em altíssima velocidade. Então, você tem que periodizar bem esse treino do cavalo, porque ele precisa ser bom nos 3. E, assim como no triatlon humano, né? Tem coisas em comum, mas tem coisas extremamente divergentes, né? O adestramento não é uma prova de velocidade. O cross é. Então, é bem complexo montar esse treino do cavalo. Então, você é especialista numa modalidade chamada CCE do hipismo. Isso. O que significa isso? E você falou, ela está dividida em 3 partes. Isso, é um triatlon equestre. São 3 provas. De adestramento, salto e o cross country. Cada um tem as suas características. Exatamente. E todas elas têm um tempo para o cara... Porque assim, a prova de hipismo é por tempo, não é? Ou é pelos saltos que você vai fazer, ou você tem um tempo para organizar esse salto? Na verdade, sim. Você tem um tempo... No CCE, você tem um tempo limite para fazer a prova. O cross country, ele é calculado a distância e a velocidade em cima dessa distância, então vai organizar um tempo para você realizar essa prova. Se você realizar, vamos supor que a prova vai até 8 minutos, é o tempo limite. Se você fizer 7h59 ou 6 minutos e meio, você está dentro do tempo, tudo certo. Agora, se você fizer acima desses 8, você é penalizado. E aí, quem perder menos pontos no final das 3 competições é o ganhador da prova. E você fala assim, em perder pontos é derrubar os obstáculos. Também tem isso? No salto tem. No cross, não tem como derrubar. Então, você é penalizado pelo tempo e você pode ser penalizado se você refugar, se o cavalo negar saltar o obstáculo. Aí você é penalizado e você tem que nem no salto, se o cavalo refugar, dá a meia volta e tenta pular de novo. Mas aí isso aí gera uma pontuação a mais e lá no final você acumula pontos na sua competição. E você falou da modalidade CCE, né, dentro do hipismo. Quais são as outras modalidades que existem dentro do hipismo? Então, tem várias, mas as mais comuns são essas, né? O salto clássico, que é o do Rodrigo Pessoa, e tem a prova de adestramento clássico também. O CCE, para dar um parâmetro melhor, ele não é o nível máximo no adestramento, como o adestramento clássico, e nem o nível máximo do salto, como o salto clássico. No salto, por exemplo, a modalidade olímpica, a altura dos obstáculos é 1,60 metros de altura. No CCE, é 1,30, 1,35 metros de altura, é um pouquinho mais baixo. Mas tem as outras 2 provas para você preparar o cavalo, né? Então, eu acho que de complexidade acaba sendo mais complexo ainda, né? Por quê? Porque você precisa ser muito bom nos 3 para você ir bem. E tem muito disso. O cavalo, às vezes, é um super saltador, mas ele não é tão submisso para fazer a prova de adestramento, que exige muita harmonia entre... Então você tem que ter um outro cavalo.
Então, na verdade, não pode, né? Aí você não pode, a sua prova vale para um Você só pode usar um cavalo para fazer todas as provas. Aí um determinado cavalo é bom numa competição, mas ele não é bom na outra, e ele pode refugar na outra, mas ele é bom... Então, exatamente. Varia dentro do processo, mas você tem que ter um cavalo só? Você pode ter outros, mas assim, a competição de CCE é para as 3 provas. Então, você com o mesmo cavalo tem que fazer as três provas. Entendi. Você não pode, por exemplo, eu vou fazer o adestramento e o salto com um cavalo e o cross eu faço com outro. Não. Você pode fazer 2 provas, ou até 3, ou até mais, dependendo do tipo de prova, né? Entendi. Mas você tem que terminar as 3 provas com o mesmo cavalo. Fagner. Acho que é raro, mas se acontece alguma coisa com o cavalo, você pode substituir. Nem você fez uma prova e aí tem um tempo, tem um espaço. Aí aconteceu alguma coisa, o cavalo não está legal, machucou uma pata, você pode trocar o cavalo ou você está fora da prova? Está fora da prova. Infelizmente, você tem que terminar a prova com o mesmo cavalo. Teve, na verdade, uma alteração agora no CCE, mas é na questão da equipe. Toda competição tem uma equipe de CCE que vai para os Jogos Olímpicos. Então, assim, no CCE, a prova de salto é a última prova. E aí, eles conseguem fazer essa alteração, gera uma pontuação muito grande para fazer essa troca. Mas se um conjunto terminou o cross e o cavalo mancou e não se recuperou até o dia seguinte, o cavaleiro substituto da equipe, ele pode substituir o resultado do salto desse outro cavaleiro que teve esse problema. É uma regra nova que apareceu, mas assim, você não pode no meio do caminho trocar de cavalo, e isso, infelizmente, não tem. Mesmo sendo uma fatalidade, no caso. Mesmo sendo. Aí você, infelizmente, perde a prova. E isso, na verdade, eu acho que foi inserido em função da questão do bem-estar animal, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, não coloca isso em primeiro lugar, né? Então, eu acho que um cavalo que sai muito cansado ou com dor do cross-country, você não precisa tirar o resultado daquele indivíduo, né? E você põe uma outra pessoa com um outro cavalo para terminar a prova dele. Mas, por exemplo, um refugo gera uma pontuação de 20 pontos. Eu não sei se é exatamente isso, mas gera uma pontuação de 200 para a equipe, se você faz essa substituição, sabe? É bem... Mesmo conseguindo substituir, você ainda é punido. Você é muito punido, então, né, eu acho que é válido, mas já gera uma pontuação. Por isso que eu toquei nesse assunto da relação sua com o animal, não é? Porque tem que ser uma relação muito bem definida, né? Muito bem construída, não é? Tem. Você tem que ter o feeling de dizer o seguinte, não, ó, esse cavalo aqui é o meu cavalo, vou competir com ele, ele é bom e tal, e aí a gente constrói isso em cima. Uhum. Não tem muito disso no hipismo? Tem sim. Eu acho que hoje o que me leva um pouco assim... Porque hoje em dia eu tô entrando em competição com referências do hipismo, assim, com pessoas que já foram para um sul-americano, que já foram para um pan-americano, para umas Olimpíadas. Eu acho que o que me ajuda a estar competindo de igual para igual é essa relação com o meu cavalo de 10 anos. Uhum. Quanto mais tempo for essa relação, melhor o seu desempenho nas provas. Eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental, né? Fundamental. Porque não depende só de você, né? Então, porque assim, você fala assim, não, vai depender de mim. Aí você vai lá, você tem a técnica do melhor salto e tal, mas se o animal não tiver um dia legal, você fala... Pô, e o mais importante é você ter esse feeling, sabe? Se você perceber que seu cavalo não tá bem, eu acho que isso faz você tomar atitudes dentro da sua prova
em benefício do animal. Em benefício dele, e né? em benefício de vocês dois também na competição. Eu acho que esse feeling é importante, sabe? É um diferencial. E a gente vê que isso nem sempre é uma coisa muito bem engajada no hipismo, sabe? É um esporte de elite. Isso que eu ia te falar, perguntar. É um esporte de elite. É um esporte caro. É um esporte caro. É um esporte que hoje em dia está tão valorizado que, assim, um cavalo na situação que eu peguei o Guaporé, que não sabia nada, mas tem uma linhagem, uma genética favorável ao hipismo, tem papel. Um cavalo que não sabe nada ainda. Então, acaba sendo meio um tiro no escuro, né? Pode ser que ele seja muito bom, pode ser que não. É difícil você achar um cavalo desses por um valor de 50 mil, 80 mil. É de 100 mil para cima, sabe? Entendi. Então, é um esporte de elite. E por isso que você tem que cuidar bem do animal. Essa relação tem que ser Exatamente. uma relação muito próxima, muito bem construída, não é? Uhum. Mas muitas vezes os atletas menosprezam essa relação. Porque é um esporte de elite. Muita gente está preocupado com dinheiro. Você investiu 100 mil, 200 mil num cavalo, você quer resultado, né? Com certeza. E às vezes fica... E não é assim que funciona. E não é assim que Não é funciona. assim que funciona. Exatamente. É muito mais do que o dinheiro envolvido na relação o homem-animal. Né? Porque, como eu te falei, eu acho que nesse esporte você depende muito do animal. E essa relação precisa ser bem organizadinha, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que hoje os resultados positivos que eu tenho com o meu cavalo, essa é a base. A gente tem uma relação muito afetiva. forte. A gente se conhece há muito tempo, muito bem. Então, eu acho que o desempenho acaba sendo facilitado nesse sentido, da gente ter essa relação próxima. E as competições que você participou? Como é que são organizadas? Tem as competições regionais, tem as competições estaduais, nacionais. Como é que funciona isso? Então, a gente tem competições... O CCE, na verdade, é um grupo pequeno, porque por ser um esporte radical, de muito risco, não é todo mundo que dá a cara a tapa, né? Então, tem que ter muita coragem para fazer esse esporte. Então, é um grupo pequeno. Então, geralmente, as pessoas que estão nas etapas regionais ou brasileiras, elas são as mesmas pessoas. E o que faz de diferente uma da outra é a Federação Equestre Internacional, que são as provas que são julgadas a nível internacional. Essas provas te qualificam e te permitem subir de categoria. Então, eu fui agora para uma prova no Rio Grande do Sul, que era uma prova regida por essa FEI, essa Federação Equestre Internacional. E aí, é essa prova que eu entrei na prova buscando uma qualificação para subir de categoria. E então, mesmo dentro do Brasil? Dentro do Brasil. As provas são aqui, mas elas são, como é que fala? Divulgadas, assim, internacionalmente. Então, por exemplo, se eu qualifiquei na prova e se eu levar meu cavalo para outro país, eu posso competir. Você pode competir. Naquele nível ou no nível superior, se eu estiver qualificada. O que é importante dessas provas? Se você não qualificar nelas, você não vai para um Pan-Americano, você não vai para um Sul-Americano, você não vai para uma Olimpíada. Você tem que qualificar. Então, assim, essa seletiva que você fala, ela é feita pela Federação Internacional. Isso. E a nacional? Por exemplo, se você ganha o Campeonato Brasileiro na sua modalidade, te dá um qualifier para participar de um Sul-Americano, de um Mundial, ou não? Ou são essas provas organizadas pela Federação Internacional de Hipismo? Que dão essa condição a você? Elas têm uma parceria, né? A CBH, que é a Confederação Brasileira de Hipismo, que rege o Campeonato Brasileiro, geralmente
tá alinhado com essa Federação Equestre Internacional para ter essas provas. Mas como essas provas de nível internacional, elas têm um custo a mais, porque exige um tipo de juiz para cada prova, é um juiz que tem que ter essa formação nível internacional, é um juiz mais caro, tem uma estrutura mínima também para fazer, então exige do espaço que tem a competição também uma complexidade maior, é uma prova mais cara. Então ela não é tão frequente. Agora, o Campeonato Brasileiro, geralmente essas etapas fazem parte do Campeonato Brasileiro, mas se não tiver essa pontuação internacional... Não adianta nada. Não adianta, você tem que ter essa pontuação para pensar num Pan-Americano, numa prova Então você tem que olímpica. ter uma pontuação da Federação Internacional que te dê capacidade de participar de uma competição internacional, um Isso. sul-americano, um pan-americano, até chegar numa Olimpíada, é isso? Exatamente. É isso mesmo. E as competições aqui, como é que elas são organizadas? Como é que funciona o Campeonato Brasileiro de Hipismo? Quantas provas são? Varia, na verdade, de ano para ano. Eu não sei quantas etapas estão nesse ano, mas o campeonato já está acontecendo, está rolando. Já tiveram algumas etapas. Você está participando? Estou participando. Mas assim, eu estou num ano de transição de categoria. Porque no hipismo, as categorias até têm uma certa divisão por idade, mas não é isso que rege a sua evolução no esporte. Quais são as categorias do hipismo? Explica para mim. A gente é subdividido por altura. Então, no CCE, a altura mais baixa são 50 centímetros dos obstáculos. Depois vem o 75, 90, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. Então, cada categoria dessa é subdividida para o nível de complexidade da prova. E você determina a sua categoria conforme a sua experiência, não conforme a sua idade, entende? Entendi. Não é a idade que rege a divisão Quer dizer, das categorias. Se eu tiver 18 anos, eu posso estar na mesma categoria que você, que tem 33? Pode. Desde que eu esteja colocado dentro do mesmo sistema. Isso. Geralmente tem uma subdivisão dentro dessa mesma categoria dos mais novos para os mais velhos. Mas não é isso que rege a categoria que você vai fazer. Então, esse ano, eu comecei fazendo a categoria correspondente a 1,10. É alto, hein? É alto. É alto. É alto. Saltar com o cavalo a 1,10 é alto. 1,10 m começa a ficar... A coisa começa a ficar complexa. Começa a ficar difícil. Exatamente. E é essa a categoria inicial, nível internacional. Então, a inicial internacional começa com 1,10. Começa com 1,10. Aí começa a necessidade de qualificar para subir de categoria. As categorias antes disso são consideradas de base. Então, você mesmo e seu técnico, junto com você, lógico, que determinam o preparo para a sua evolução. Quando Sim. você vai mudar de categoria ou não. E aí você tem que fazer várias provas dentro da categoria que você quer para você poder se encaixar nela. Isso. Ok. E aí, e agora nessa última prova, eu subi de categoria para 1,20. Então... Mais alto. É um pouco mais alto. Um pouco mais complexo. E foi uma prova... assim, bem desafiadora, na verdade, porque... Eu imagino que seja. Nossa, existe essa diferença. Eu estava fazendo 1,10 competições nacionais. Essa competição nível internacional... Que é 1,20? Que é 1,20. Mesmo na mesma categoria, entre a nacional e a internacional, ela é mais complexa. Ela é mais... vamos dizer assim, o cross-country é muito mais forte. De uma nível internacional para uma nacional. Sim. Então, eu fiz uma mudança de categoria e eu saí de um 1,10 nacional
que é uma complexidade, para 1,20 e internacional. Então, foi um salto enorme de complexidade. Você radicalizou no processo. Radicalizei o processo. Uhum. E valeu super a pena, foi uma prova super boa. Onde você fez essa prova? No Rio Grande do Sul. Aqui, as provas do CCE, a maior parte dela é regida pelo Exército. Os espaços que a gente compete são geralmente dentro do Exército. É porque o Exército tem o hipismo, não é? Eles têm a cavalaria deles e eles acabam tendo um espaço, né, maior para realizar essas provas. Uhum. Porque essa prova de cross-country, ela é um campo aberto grande, assim. Então, são obstáculos que você corre. Essa última prova que eu fiz, a distância dela era 3,5 km. Então, é 3,5 km de corrida com o cavalo. E alta velocidade. Em né? alta velocidade. Você tem que controlar o seu corpo, tem que controlar o animal, né? E o espaço era muito grande. Então, foi uma experiência nova para mim, porque eu nunca tinha ido tão longe assim com o meu cavalo, né? Foi uma viagem para ele arredondando para 1.500 quilômetros de viagem para ele, né? Para mim também, mas é uma viagem muito cansativa para o cavalo. Então, além do todo o preparo físico que você tem que fazer com o cavalo, você tem que fazer uma alimentação, uma suplementação adequada para ele aguentar a prova e a viagem. Porque a viagem também gera um estresse excessivo para o cavalo. É cansativa, né? Porque, assim como para a gente, se locomover até o sul, 1.500 quilômetros, é cansativo. Para o cavalo, ele tem que ir numa velocidade menor, né? Porque o caminhão geralmente vai numa velocidade menor. Ele vai de caminhão? Vai de caminhão. Transporte? A maioria das provas é de caminhão. De avião acaba indo só se é internacional. Se é em outro continente, na verdade. Às vezes, quando até na prova do Sul-Americano ano passado, que teve... Vai de caminhão também. Foram de caminhão. Uhum. De avião, só os que vieram de fora, porque teve participante que veio da Inglaterra, brasileiro que mora lá, compete lá e veio participar. Aí veio de avião, mas os do Brasil foram de caminhão. É uma viagem cansativa e estressante para eles também, né? Porque você imagina, você tá lá dentro... Porque ele pode deixar de comer, né? E aí ele pode comer em excesso. Na verdade, para não gerar um estresse muito grande para o cavalo, porque o cavalo ele é um animal que não vomita. Então, se ele tem algum estresse, algum desbalanço na alimentação dele, algum estresse, um desequilíbrio. Ele pode ter cólica, que é a doença mais assustadora do cavalo. Porque pode ser só uma síndrome da cólica, que pode ser só uma gastrite, que você resolve com uma certa facilidade, mas ele pode ter, em função dessa cólica, gerar uma torção do intestino, e aí, às vezes, tem que operar. E o índice de morte de cavalo em função de cólica é meio alto. Então, é a doença assustadora do E você sempre tem que esporte. Sempre tem que levar contigo um médico veterinário, não é isso? Ou tem os veterinários que são das competições? Tem. Os profissionais que trabalham nas competições. Sempre tem um médico veterinário responsável por esses cavalos na competição. Mas é diferente. Você precisa ter o seu veterinário... Porque tem relação afetiva com o animal. Isso é muito dessa relação pessoal, não é isso? Na verdade é porque o seu veterinário geralmente conhece o quadro de... Por exemplo, tem cavalo que tem tendência a ter essa cólica. Então, o seu veterinário vai saber o histórico dele. O histórico de lesões, né? Porque é um esporte de alto rendimento, acaba gerando lesões, né? Então, é importante. O Guaporé, assim, é interessante isso, mas ele é acompanhado por muito mais veterinários do que eu por médico, sabe? Porque é o bem-estar animal, né? Porque o seu desempenho depende dele. Exatamente. Não é uma coisa
não, que fala assim, que você diz assim, não, isso depende de mim, eu vou lá, eu vou fazer, eu faço assim. Você depende do animal para fazer. Então o bem-estar dele tem que ser um bem-estar geral. Tanto é que eu acho, que eu vou te fazer essa pergunta, os exames são frequentes, né? No animal, condição física. Né? Não é assim que funciona? É isso mesmo. Graças a Deus eu tenho pessoas que me ajudam muito nessa questão do Guaporé. Inclusive, as veterinárias principais que estão me ajudando hoje em dia são aqui da Uniara, né? Que é a Nara Bernardi, que é meu braço direito e esquerdo. Minha perna direita e esquerda do Guaporé também, né? Ela é a pessoa que está o tempo inteiro me ajudando em questão de treino, de suplementação, de tudo do Guaporé. E a Mari, que é a que faz a acupuntura do Guaporé. Então, ela faz a acupuntura. Hoje em dia, o trabalho com ozônio tem crescido muito. E tem dado resultado? Tem dado resultado. Tem dado muito resultado, graças a Deus. Eu tive uma experiência no começo do ano em Ribeirão, que foi a primeira prova do ano. E o Guaporé sentiu muito a prova, porque a pessoa que fez o frete se perdeu na estrada. E aí uma viagem que era para durar pouquíssimo, durou quase tanto quanto essa do Sul, sabe? Sim. E aí ele voltou muito cansado da prova. A prova foi muito exaustiva para ele. E aí a gente começou a entrar com ozônio, com a quiropraxia. Tem uma veterinária que faz a quiropraxia do Guaporé também, a Bruna, mas ela não é de Araraquara. E aí a gente começou a entrar com todas essas intervenções de suplemento, que a Nara tem me auxiliado muito. E o Guaporé, ele tem um histórico de lesão em um dos anteriores dele. E a Mari tem feito esse acompanhamento, a acupuntura, o ozônio, para cuidar dessa lesão dele. E ele está 1000% em função de todo esse acompanhamento veterinário dele. Eu acho que, assim, a gente não consegue separar. Assim como o atleta humano, a alimentação, o treino e o descanso são fundamentais. É o pilar do treinamento esportivo do humano e do cavalo. Porque você também tem que se cuidar, porque você não pode ter sobrepeso, porque dá sobrepeso no cavalo, então você tem que manter sempre um padrão. Você fala assim, não, eu estou com 65 quilos, não, é assim que eu tenho que ser, é assim que tem que ser. E aí você tem que manter aquilo, né? Quanto mais leve você for, melhor desempenho do cavalo. Não é isso? Não é essa a regra? É exatamente isso. Então, não adianta você ter o melhor treino do mundo para o seu cavalo se a alimentação dele não está em ordem. Não for balanceada e não for concentrada. Exatamente. E o descanso também. E é complexo, porque assim como a gente não tem... Às vezes o humano atleta tem que comer coisas que ele não quer comer. O cavalo também O cavalo também. Às vezes ele não tem vontade de comer algumas coisas que ele precisa comer. Tem cavalo que, se você jogar o suplemento na ração, ele não come. Não come. Tem cavalo que come de qualquer forma. O meu, graças a Deus, ele é meio morto de fome. Então, ele come, quer aparecer na frente, que você der, ele come. Então, ajuda bastante. E também gera um risco isso, porque às vezes você dá um suplemento na melhor das intenções e o cavalo não reage bem àquele suplemento, pode gerar uma cólica. Então, é complexo. Tem que ter um veterinário auxiliando, porque senão... você não consegue otimizar o treino. Mas também nem sempre você consegue levar o seu veterinário para as viagens, né? É. E aí tem que ser o veterinário que está lá, que dá suporte para os outros que estão, né, que estão participando das competições, não é isso? Exatamente. E o veterinário, ele funciona também, esses veterinários da competição, eles funcionam também como juízes da prova. Porque essa prova que eu fui no Sul, que é internacional, você tem que fazer uma apresentação com o seu cavalo para o veterinário para ver se ele realmente está em condições de competir. E essa apresentação a gente chama de vet check, que é a apresentação antes
da prova, para ver se o cavalo tá bem. Você faz um trote. Existe um limite, por exemplo, você fala assim, o cavalo tá com tantos quilos. Existe pesagem nesse sentido ou não? Então, a e pesagem... aí, você tá falando desse VTEC, que é como se fosse uma planilha, o cara pega a planilha, né, que ele tem lá, ou no computador tal, o cara chega lá, esse animal aqui é da competidora tal, ele tá assim, 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 e gera uma planilha. É isso? Isso antes da competição? Isso, mais ou menos. Porque, na verdade, a competição exige uma documentação do cavalo, de estar em ordem. Tanto exames veterinários, quanto você ter selo, você ter vacinação, tudo regulamentado. Então, o veterinário, ele vê mais nesse sentido. Então, você, como competidora, deixa eu ver se eu entendi. Você, como competidor, quando você vai participar de uma competição, você pega uma planilha do cavalo com todos os dados dele, manda para a competição, aí chega lá, o veterinário da competição vai checar isso e vai verificar o animal. Isso. É assim que funciona? É isso mesmo. E aí, essa verificação, na verdade, você trota com o cavalo e mostra se ele está em ordem. E, lógico que o veterinário não vê só o trote. Se ele está com alguma ferida, sangrando, se ele tiver com alguma ferida exposta, assim, é eliminado na hora. Na hora. E tem esse check-up depois da prova do cross-country também, que é a prova de maior intensidade e risco ao animal. Que exige muito do animal. Que exige então, muito. Então, essa checagem é feita antes e depois, antes do cross. E depois do cross, para entrar na prova de salto. Se ele não tiver em ordem, se ele não passar nesse VTEC, ele não vai para a prova de salto. Não vai para a prova. Exatamente. Então, e assim, é interessante que essa questão, essas polêmicas de bem-estar animal, tem trazido isso muito à tona. Então, está cada vez mais rigoroso o bem-estar animal para competir. Eu acho isso muito bom, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente está tendo um olhar maior, assim, pro animal como atleta, né? Eu acho que a gente está cada vez estudando e se aprimorando mais a deixar o cavalo em boas condições para entrar numa competição desse nível, né? Então, tem esse lado muito positivo todas essas polêmicas e questionamentos em relação ao bem-estar animal. E existe uma relação entre, por exemplo, o cavalo macho compete melhor que o cavalo fêmea, ou o cavalo fêmea, o macho compete melhor que a fêmea? Existe esse tipo de problema? Existe isso? Ou por exemplo, assim, 100% dos cavalos que competem são machos? Eu acho que assim como no ser humano, é mais complexo a questão da égua, né? Da fêmea. Porque ela tem aqueles dias, assim como o humano, que ela tá numa situação um pouco mais crítica, né? Eu já tive égua. A gente não sente, assim, que ela perde rendimento quando ela tá no cio. Mas eu sinto um estresse. Por exemplo, você chega numa prova de adestramento, sua égua tá no cio, ela às vezes fica mais irritada com algumas cobranças em cima dela, né? Você vai fazer os movimentos, ela tem que estar... Você é julgado pela submissão que o cavalo tá aos seus comandos. E se ela não quiser, você perde ponto. E quando ela tá nesse cio, às vezes ela fica mais dispersiva, porque tem outros machos ali nos arredores, né? Ela fica mais estressada também, assim como no ser humano. Mas, a nível competitivo, assim, eu nunca acompanhei estudos em relação ao animal, se tem essa diferença. Eu tive muito mais cavalos do que égua. Eu tive uma égua só. E tive 8 cavalos na minha carreira toda, né? Mas o que me chamou muita atenção depois que eu me formei, né? Eu sou formada em educação física. Sim. E fiz a especialização em fisiologia do exercício. E o que me chamou muita atenção depois que eu comecei a aprofundar mais meus estudos é que hoje em dia o homem e a mulher no hipismo, eles competem de igual para igual. Sim. Lindo. Eu acho isso lindo, porque realmente... dá para ter uma certa igualdade,
Mas a hora que você entra na fisiologia do exercício, o homem não é só mais forte que a mulher. Ele é mais rápido, ele tem o tempo de reação em situações de risco e de estresse dele é mais rápido. Então, ele tem muitas coisas que põem ele na frente da mulher, sabe? E isso é uma coisa que eu questiono muito. Será que, hoje em dia, com o tanto de conhecimento que a gente tem, será que essas mulheres ainda estão competindo de igual para igual com o homem? E aí é complexo, porque a pessoa que venceu a última Olimpíada era uma mulher. Então, é bem complexa essa questão. Mas essas competições que tem, por exemplo, no Brasil, assim, a mesma competição, participa homem e mulher juntos, vocês fazem a mesma competição ou é separado? A gente faz a mesma competição, entra na mesma categoria. Então, independentemente de você ser homem ou mulher, é a mesma categoria. Mesma categoria. E competem em mesmas condições de igualdade. Isso. Tá. Mas o que me chama a atenção é que hoje, no Brasil, a equipe de base tem muito mais mulher do que homem. Mas na equipe dos níveis internacionais, que são as provas mais fortes e que qualificam e que te levam para um PAN e Olimpíadas, eu sou a única mulher que compete. A única? A única. E eu sou a única há 7 anos. Não tem reposição. A mulher acaba não chegando nesse nível. Por que será? Né? Mas também assim, não é todo mundo que se dispõe a pular 1,10 m e 1,20 m com um cavalo. É verdade. Não é todo mundo que se dispõe e também não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, né? Exatamente, não é todo você mundo... Você tem que desafiar. É desafiador. E não é todo mundo... As quedas, olha, acontece bastante, mas é uma situação que a gente está sujeito, acontece. Assim como... Você já se lesionou assim em queda? Olha, muito feio de quebrar algum osso ou romper ligamento, assim, nunca aconteceu muito sério comigo. Teve uma vez só que foi engraçado. Eu perdi a minha consciência, sabe, no tombo. Então, eu não sei, se você me falar assim... Foi engraçado. Então, o mais engraçado desse acidente foi o seguinte, eu não lembro o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu que eu caí. Sim. Mas, enfim, eu caí e isso é o relato de outras pessoas, porque eu não lembro de absolutamente nada. Eu devo ter batido a cabeça muito forte nessa queda e a hora que eu acordei, eu não sabia onde que eu tava. E aí eu comecei a falar coisa que não tinha nexo. E aí eu peguei no braço da primeira pessoa que eu vi, eu falei assim, ó, pelo amor de Deus, avisa meus pais que eu tô bem, eu tô indo pro hospital e vai ficar tudo bem. E era meu pai, essa pessoa que eu tava avisando, sabe? Meu pai entrou em pânico. Nossa, meu pai deve ter ficado achando ótimo, né? E aí eu tive, em função dessa pancada, eu tive uma convulsão e não foi sério? Não foi engraçado? É engraçado que a gente fala assim, ó, não foi sério, porque não me impossibilitou de fazer a próxima prova, entendeu? Uhum. Lá na próxima prova eu tava. Você no mesmo dia ali você continuou competindo? Então, no mesmo dia não, mas assim... Que nem quando você sofre um acidente e quebra um braço, você tem que ficar um tempo sem fazer exercício, né? Com a imobilização e tal. Então, para mim, foi ok esse acidente, porque na semana seguinte eu já estava montando de novo, né? E a gente, como cavaleiro, é incrível como é isso que importa. A gente quer continuar montando, a gente quer continuar competindo. Eu já vi pessoas no esporte, às vezes, quebrou o braço, mas tá ali com a tala e tá montando cavalo. Tá montando, tá dando jeito de ir, sabe? Então, é muito forte essa ligação que a gente tem com o cavalo e essa vontade que a gente tem de praticar o esporte.
É uma coisa muito forte. Quantas competições você faz no ano? Olha, varia de ano para ano, mas dá em média uma por mês. Tem alguns meses que vale pelo circuito nacional ou pelo circuito estadual? Tem alguns campeonatos que tem provas que coincidem, de a prova regional ser também um brasileiro. E essa que eu fui no Sul, ela não era do campeonato brasileiro pela CBH. Mas não era uma etapa do campeonato brasileiro. Nem regional, porque era em outro estado. Mas era essa prova qualificatória, que exige se você quiser ir para um Pan-Americano. A gente tem o Pan-Americano agora no final do ano. Essa prova era qualificatória. Então, se a pessoa fosse qualificasse, ela poderia ter essa oportunidade. E como é vocês se cuidarem? Os exercícios que vocês fazem para poder suportar tudo? Salto, o impacto, né? Não tem o impacto direto no joelho, essas coisas, mas quadril, está sentado no cavalo, balanço do cavalo. Como que vocês fazem? Fortalecimento? Fisioterapia? Eu acho que como qualquer modalidade, a gente precisa ter um treinamento específico em cima do cavalo, mas precisamos também fazer um fortalecimento adequado para suportar essas situações de estresse de prova. Eu acho que no cross country, que é a prova mais longa, essa última prova que eu fiz, o tempo dela era 6 minutos e alguma coisa. Nos momentos que você tá entre um obstáculo e outro, é como se fosse aquela posição do jockey, sabe? Do atleta de corrida. Então, você tem que estar com o fortalecimento de quadril, de abdômen, da região do core, toda em ordem para suportar. E panturrilha. É engraçado quanto a gente exercita a panturrilha para manter a postura em cima do cavalo. Porque o cavalo faz o movimento e você tem que jogar a perna para trás. Exatamente. Você tem que fazer aquela posição de pisar firme nesse estribo e estabilizar ali a perna. Então, a panturrilha trabalha. Quanto maior a velocidade do cavalo, maior impacto sobre você, né? É o que sempre sai dolorido para mim dessas competições de cross country, é a minha panturrilha. É engraçado, né? Porque a gente imagina... Exige muito, né? Exige muito. E quais são os seus planos para o futuro? Eu me permito sonhar, sabe? Eu tenho vontade de ir Dá para chegar numa Olimpíada? Dá. Exige muito preparo, tanto físico quanto emocional. E exige muito empenho para chegar lá. No hipismo, o que você precisa ganhar para chegar na Olimpíada? Eu preciso qualificar nessas provas e ter um resultado, não só qualificar, mas ter um resultado expressivo dentro do esporte. Então, assim, para mim... O que seria um resultado expressivo? Ganhar a prova. Porque, assim, a qualificação... são algumas exigências assim, você tem que fazer uma porcentagem mínima no adestramento. No salto, por exemplo, para sua prova, para você qualificar na prova e pontuar, você pode cometer no máximo 4 faltas. Então, assim, mas a pessoa que comete as 4 faltas dificilmente vai ganhar a prova, né? Mas ela qualificou. Então, você precisa ter um resultado expressivo nessas competições. Precisa se empenhar muito. Exige muito empenho, muito investimento. Investimento que eu falo não é só questão financeira, mas em todos os sentidos. De investir seu tempo. Treino. Investir... Entrar de cabeça. A gente, às vezes, acha que, assim... Por ser um esporte de elite, se você tiver muito dinheiro, não é assim que funciona. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Graças a Deus que não é assim, porque não é meu caso, né? O meu investimento é ótimo em todos os sentidos. Mas nesse, infelizmente, eu tô por minha conta, eu comigo mesma. Então, E
E dedicação, né? Dedicação. Para você almejar uma Olimpíada, você tem que se dedicar o tempo todo a isso e focar no processo. Exatamente. Não é assim que funciona? É assim que funciona, como em todo esporte, né? Com certeza. Fábio. E patrocínio é difícil. É difícil. Não sei, se não for futebol, é difícil. É difícil. É muito difícil. E eu acho que o principal é que, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma filosofia, não sei se é essa palavra, mas a pessoa vai investir em você na hora que você já é um atleta de ponta e de destaque. Então, eu acho que isso acontece mesmo no futebol. Com certeza. É difícil aquele investimento na base. Você vai ter patrocínio, o Neymar da vida. O que já tá com a vida ganha, sabe? Agora, para você que ainda não é um atleta de ponta... Fica bem difícil, né? É difícil ter um investimento. E hoje em dia, as redes sociais promovem muito você, mas ela também é muito trabalhosa, né? O pessoal fala, investe muito na sua rede social para aumentar essa... Mas é complexo. Você vai precisar contratar alguém para cuidar para você. Exatamente. Ainda mais que eu sou uma pessoa extremamente leiga com essas coisas, sabe? Eu até precisava me inteirar melhor, porque hoje é o veículo de divulgação. Divulgação, né? Dos trabalhos, exatamente. Exatamente. Isso, né? Mas é isso, o atleta de ponta consegue patrocínio. Até você chegar lá, você tem que trabalhar tem que ralar muito, não é? É. Legal. E qual a próxima competição que você vai participar? Vai ter uma competição agora no final de julho, no Rio de Janeiro. E eu vou participar dela e é uma prova internacional, buscando essa qualificação. Para quem sabe, mais para frente subir de categoria e um dia, quem sabe eu não chego lá, né? Num Pan-Americano, numa Olimpíada. E além de atleta, você é professora de hipismo? Isso, eu sou professora de hipismo e sou personal trainer também. Eu faço essa jornada dupla, que são minhas duas paixões. Trabalhar com o treinamento esportivo do atleta e do cavalo também. E treinar o atleta, treinar o cavalo não é uma missão muito fácil, não é? Não é. O cavalo, principalmente porque, assim, no atleta humano é bem complexo já, mas no cavalo a gente não tem algumas ferramentas que a gente tem no humano, né? A gente não tem um ambiente de musculação para fornecer para o cavalo, né? Então, a gente usa de outras estratégias para ganhar fortalecimento no cavalo. Então, é mais complexo. Então, mas é muito interessante isso, assim, exige muito de você, exige muito estudo, exige muito desempenho, exige você realmente pôr em prática tudo aquilo que você tem de conhecimento, tanto no humano quanto no cavalo, para ver onde que você vai chegar e ver o que funciona. Mas eu acho que, como tudo na vida, a vida é um grande equilíbrio, né? Tudo que é muito difícil tem um lado muito negativo, assim, de dificuldade, vai ter um balanço de resultados muito positivos também, né? Então, eu entrei de cabeça nesse esporte desde meus 9 anos. É difícil, é suado, é batalhador, mas tem uma recompensa proporcional, de boa, sabe? Positiva. Você que está dentro do hipismo, assim, existe alguma chance de medalha na próxima Olimpíada, na sua perspectiva? Você acha que o Brasil pode trazer alguma medalha olímpica? Como é que você vê isso? No hipismo clássico, eu acho que a gente tem grandes chances, porque o hipismo, o salto clássico, ele está muito em alta. A gente está com um cavaleiro de ponta muito forte. E no CCE, eu acho que, assim, não sei se a gente tem chance de medalha, mas eu acho que a gente tem chance de melhorar muito o último resultado. A gente está com uma equipe... Os cavaleiros são bons? São bons. E o legal, a parte muito positiva da gente ser uma equipe pequena é que todo mundo conhece todo mundo. Então, aqueles caras que vão para as Olimpíadas
são pessoas que estão competindo de lado a lado comigo, sabe? Que eu acompanho a carreira deles há anos. E você tem um nível de competitividade porque você está sempre com eles. Exatamente. Isso eleva o seu nível também, porque subindo deles vai subir o seu também. Né? Você tá ali o Leva tempo junto, inteiro com né? eles, né? Todo mundo acaba evoluindo junto. Tem isso de muito legal. Então, assim, eu tenho muita fé que a gente vai mostrar um resultado muito bom. Mas é que realmente o CCE tem países aí como a Inglaterra, a Alemanha, que tem uma equipe muito forte. E os caras têm muito mais tradição, né? Muito mais tradição. Tem muito mais gente praticando e automaticamente você eleva os resultados, né? Exatamente. Então, vamos ficar na expectativa e na torcida, né? Tomara que dê certo da gente pegar uma medalha. Se alguém quiser conhecer mais sobre o hipismo, conversar com você, quais os canais para entrar em contato? Tem as redes sociais, né? Tem o meu Instagram, que o CCE em inglês, a gente fala que é eventing, que é a palavra em inglês. Então, eu coloquei esse, eventing, _ Mari Garcia. E podem me mandar mensagem quando quiser. E pela hípica mesmo, lá na Sociedade Hípica de Araraquara. Eu tô lá o tempo todo. Quem quiser ter uma experiência com hipismo, conhecer os cavalos, as portas estão sempre super abertas. E é isso. E estamos lá para fazer esse contato com o animal e com o esporte, junto com ele. Falamos aqui com Mariana Garcia sobre hipismo, papo belíssimo sobre esse esporte maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, a Uniara agradece demais. Eu que agradeço. Obrigada de coração.